Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em vossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, essa semana perguntaram para mim o que essa pandemia tem a ver com a crise da meia-idade. Creio de que muitos de nós conhecemos um pouco essa crise da meia-idade. A crise da meia-idade que muitos vivem, possamos resumir na própria busca de sentido. Em primeiro lugar, gostaria de trazer a própria intervenção e questionamento de um personagem talvez tão conhecido por nós na Sagrada Escritura. Todos devem conhecer Nicodemos. Ele, no encontro com Jesus, após o próprio Senhor Jesus relatar sobre quais são o caminho do discipulado, ele fala uma expressão que é muito conhecida: como posso nascer de novo? Como posso nascer de novo se eu já sou grande? E também como vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Diante dessa expressão, me recordo e comparo com as crises e com as dificuldades que estamos vivendo nessa própria pandemia. Essa pandemia para a gente está revelando os nossos próprios medos, as nossas próprias dificuldades, diante das nossas escolhas, diante dos projetos que nós fizemos. É interessante observar como isso acontece no nosso cotidiano. Com certeza, muitos de nós, para o ano de 2020, tínhamos diversos projetos. Projeto disso, projeto daquilo. Parece até mesmo o final do ano ou início da semana. Amanhã eu começarei meu regime. Esse ano irei economizar. E aí quando você chega no final do ano, no final da semana, você vê de que nada daquilo aconteceu. E além do mais, essa pandemia está revelando para a gente certos desejos que estavam escondidos e que muitas vezes desconhecemos e acabamos aceitando e assumindo. Por exemplo, o próprio desejo da derrota, o fim de tudo. Não tem mais sentido viver. É como se criasse um próprio sentimento de derrota e de perda nessa pandemia. Do tipo, será que realmente a humanidade vai superar os seus conflitos, as suas dificuldades após essa pandemia? E outro detalhe, concretamente falando, diante dessa proposta da flexibilização, diante das propostas, dos projetos de retorno e tudo mais, nada está dando certo. Então, possamos assim comparar de uma forma muito bem simples como que essa pandemia está sendo comparada e possamos comparar como a crise da meia-idade. E outro detalhe, quem não conhece, a crise da meia-idade são as decepções dos nossos projetos que construímos, seja no passado distante ou no passado próximo. Por exemplo, é muito perceptível as pessoas entre 35 e 40 anos questionarem toda a sua vida. Em vez de eles viverem cada dia, eles vão contando o final da morte. Quantos dias falta para eu morrer? Possamos pensar na perspectiva ministerial, na perspectiva matrimonial, na profissional também, né? Observa-se que muitos homens e mulheres com seus 35, 40 anos que não conseguiram fazer uma faculdade, estão com filhos, estão decepcionados com todos os seus projetos. Pensam no final, logo que o final da vida chegue, para que tudo aquilo que eles acreditaram não tem sentido. E eles dão testemunho disso. Fala para os outros que devem escolher o mesmo caminho. Irmãos,
Eu sei que eu posso estar dando uma tempestade de ideias diante dessa reflexão que eu estou fazendo, de que como que essa pandemia é comparada com a crise da meia-idade. Posso citar alguns exemplos para poder exemplificar melhor. Pensemos em primeiro lugar sobre as nossas próprias questões tão importantes da nossa vida, como eu trago aqui. A gente perde o sentido do tempo. Nós temos dificuldade de passar da fase da adolescência para a maturidade, porque estamos numa fase que prescreve uma certa maturidade. Essa pandemia revela de que toda a nossa onipotência humana, ela não tem sentido nenhum. Se achávamos os donos do mundo, o próprio mundo e o universo revelou que nós somos dono de nada. Ou seja, um simples vírus, um vírus tão pequeno, tão inconstante, mostra para nós toda a nossa deficiência referente às nossas escolhas e os nossos projetos e caminhos. A exemplo disso, o conflito sanitário, econômico, político que vivemos no nosso país e em outros também, mostra claramente o que nós não devemos fazer e o que nós estamos fazendo. Eu cito outro exemplo claro também da nossa própria fé cristã. Nós estamos sentindo falta da comunidade. Daí, não quero depreciar e criar um benemérito. Aí, não, mas estamos em comunhão espiritual. Tudo bem, é válido. Mas o povo quer ir para a igreja, o povo quer ter contato com Jesus Cristo, o povo quer adorar Jesus, o povo quer ir na igreja, mas não pode porque já criou o sentimento de medo de pegar o vírus. Então são crises que mostram de que o projeto que nós fazemos, o projeto que nós construímos, perdeu totalmente sentido. Por quê? Precisamos ficar isolados em casa. Pergunto a você, meu irmão, minha irmã, será que isso não era necessário para que nós pudéssemos redescobrir o sentido da nossa vida em nós mesmos e não do lado de fora? O que isso significa de uma própria perspectiva simples? Observa-se, voltando ao texto de Nicodemos, Jesus ele fala: você tem que morrer para renascer. E todos sabem de que esse discurso é muito comum na nossa vida de igreja, principalmente pela reflexão do sacramento do batismo. Nós morremos para o homem velho e renascemos para uma vida nova. É a perspectiva da Páscoa, a perspectiva da passagem. Então, é importante pensarmos de que para que nós pudéssemos entender melhor essa pandemia, ou entender a humanidade, melhor dizendo, para entendermos melhor a humanidade, a pandemia veio ao nosso encontro para poder revelar de que nós somos pessoas medrosas, limitadas e precisamos assumir com mais coragem as nossas responsabilidades. Porque uma pessoa que tem medo não significa que ela é fraca, mas demonstra de que ela é limitada. O medo está mais ligado aos limites do que fraquezas físicas ou psicológicas. Responsabilidades não significa peso ou fardo, mas significa consciência das escolhas que você e que nós fizemos. Então, posso dizer com clareza para nós de que, volto a dizer, o que Jesus fala para Nicodemos, ele fala para nós, hoje.
devemos renascer. Devemos morrer para renascer. Ou seja, o sentimento de morte revela para nós de que as nossas supostas seguranças, elas precisam ser quebradas para que reconstruamos novos sentidos das escolhas que nós fizemos. Para finalizar essa reflexão, eu trago um texto muito difundido e conhecido da Divina Comédia de Dante Alighieri, que diz: no meio do caminho de nossa vida, encontrei-me por uma selva obscura, que o caminho reto havia desaparecido. Oh, quanto a dizer qual era algo duro, esta selva selvagem, áspera e forte, que no pensamento renova o medo, tanto é amarga que um pouco mais é morte. Ou seja, o poema é muito bem claro. E aí eu me recordo também de um filme talvez conhecido, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge. Quando ele está preso num ato lá do filme, ele está preso, está numa prisão, né? Uma prisão num poço, um lugar bem distante. Ele sempre diz às pessoas que estão ao seu redor: eu não tenho medo, eu não tenho medo. E aí, em um dado momento, quando ele vê o sofrimento da cidade, de Gotham e tudo mais, um deles fala assim, eu sinto medo para que minha cidade queime, então agora você faça a escalada. Ou seja, o medo mostra a humanidade que ele tem para poder superar a sua caminhada e fazer a escalada. Eu creio de que, volto a dizer, essa pandemia é comparada à crise da meia-idade, porque talvez seja o momento de nós redescobrirmos ou repaginarmos, darmos um novo sentido às escolhas que nós fizemos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.